Olá, irmãos, tudo bem aí com você? Bom, já fazia tempo, que eu não estava postando vídeo, mas não vou falar nada disso. Olá, meus irmãos, e aí? Vamos para mais alguns passos? Bem, eu estou aqui novamente, Eu estou exatamente no Bosque do Pau-Brasil, que eu já falei uma outra vez com vocês sobre ele, E lá embaixo, mais abaixo lá, descendo essa trilha que tem aqui, a gente chega no Lago das Ninféias, tá? E é interessante que ali no Lago das Ninféias tem umas tilápias, maravilhosas. Tilápias ali por volta de 1,5 kg, 2 quilos. Quando você passa em volta do lago, você consegue observá-las, lá no meio do lago. É difícil a gente conseguir bater uma foto, filmá-las, Por causa da luz na água, tal, é difícil, tá? Mas elas estão ali. E falando em peixes, eu quero trazer aqui uma pequena lembrança do que aconteceu com os discípulos uma vez pescando. Jesus os haviam chamado, já haviam percorrido tanto tempo com eles, 3 anos aprendendo com Jesus, caminhando para todos os lados, eles tinham experimentado muitas coisas, visto cegos enxergarem, paralíticos andarem, mortos ressuscitarem, multiplicações de pães, já haviam experimentado muitos milagres com Jesus. Mas um dia, da noite para o dia, literalmente, Jesus foi preso, julgado, condenado e crucificado. Isso trouxe um grande impacto para eles, trouxe um grande desespero para eles de ver todo o que eles haviam projetado para os próximos anos, o que eles haviam esperado que aconteceria para os últimos próximos tempos, nada aconteceria, porque o Mestre havia morrido. O Mestre tinha sido crucificado. Então todas as esperanças deles haviam morrido. E eles então voltaram a fazer aquilo que eles faziam anteriormente. Quem sabe para pensar, quem sabe para passar, para tentar imaginar o que eles iriam fazer dali para frente. Então eles voltaram a pescar. Foram novamente para o mar. Lançaram as redes e ficaram a noite toda tentando, joga para cá, joga para lá, e nada de peixe nenhum, nada de resultado, e cada vez mais aquela situação foi frustrando e eles ficaram tristes. Mas pela manhã, logo cedinho, alguém aparece na praia e diz para eles: olha, joguem a rede do lado direito do barco. Interessante que eles não questionaram, eles não perguntaram, eles eram experientes, sabiam o que estavam fazendo, fizeram a noite toda, não conseguiram nada, e de repente alguém aparece na praia e diz para eles lançarem a rede para o lado direito do barco, eles vão e lançam a rede, sem questionar. Mas, interessante, Porque quando eles obedeceram a essa voz, lançaram a rede para o lado direito do barco, diz que a rede se encheu e eles conseguiram colher ou pescar, arrecadar ali 153 grandes peixes. Tá? Por isso que quando eu vi as tilápias grandes ali, eu lembrei disso. Grandes peixes, 153 grandes peixes. Foi uma pesca maravilhosa. E aí então, alguém do barco diz: é o Mestre! Era Jesus, e realmente era Jesus, que ressuscitado, ele estava ali, na beira do mar, junto com eles, vendo-os naquele desespero todo, e ele veio para socorrê-los. Veio para trazer alento, veio para trazer a palavra de orientação, a palavra de direção, fazer renascer no coração deles a esperança novamente. E isso aconteceu. A partir dali, eles voltaram à vida de discípulos, à vida de apóstolos, voltaram a falar do Evangelho, voltaram a pregar Jesus, voltaram a anunciar Jesus Cristo. Pedro, logo depois desse tempo, foi pregar, e muitas vidas se converteram, muitas vidas já chegaram a Jesus. Quer dizer, houve uma mudança, uma transformação muito grande na vida deles, porque eles ouviram e obedeceram aquela voz. E era a voz de Jesus. Eu não sei como que você está no tempo da sua vida, nesse tempo, se você tem conseguido todos os resultados que você queria, se por algum momento você está talvez triste, porque algumas coisas que você imaginava, alguns projetos não deram certo, de repente você está passando um momento aí onde você não consegue entender
uma encruzilhada de repente, que não sabe o que fazer porque as suas projeções não se concretizaram, você não concluiu vários projetos porque não deu certo e você se encontra meio frustrado. Eu quero dizer para você que, assim como Jesus apareceu naquela praia e deu a palavra de orientação, a palavra de direção, a palavra que trouxe o renovo para aqueles discípulos que se encontravam decepcionados, Jesus também tem uma palavra para você. Uma palavra de direção, uma palavra de orientação, uma palavra de conforto, uma palavra de ânimo, uma palavra que pode trazer para você, novamente, o brilho aos seus olhos. Novamente, o fervor no seu coração, o desejo de continuar, o desejo de voltar a fazer, o desejo de conseguir aquilo que você tanto almejou. Dê ouvidos a Ele. Busque saber quais são essas palavras dele. A Bíblia Sagrada nos orienta e nos dá toda a direção que precisamos. São as palavras de Jesus. Dê crédito a ela. Deixe-se guiar, deixe-se orientar pelo que ela nos ensina. Jesus está pronto para dizer para que lado do barco você deve lançar a rede para obter essa grande pesca. Deus te abençoe, tá bom? Atente para isso. Nos vemos nos próximos passos. Até lá.